Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre intercâmbio internacional com o professor David Bisland, que ele é coordenador lá de Relações Internacionais da FURB. E estamos falando também aqui, temos a nossa convidada, que é auxiliar administrativa da Coordenadoria de Relações Internacional, a Candice Nardelli. Candice, no bloco anterior a gente deu dicas de como proceder para ir para o exterior, para estudar fora, né? Essa preocupação inicial com o passaporte, né? Os alunos, eles procuram alguns países da língua inglesa, da língua espanhola? Como é que é a procura por os países? O que mais a gente tem convênio é para o idioma espanhol, mas o nosso aluno, em geral, se tem algum outro idioma, é o inglês. A gente tem alguns países que têm convênio que oferecem disciplinas em língua inglesa, embora que o país não seja a língua materna ou inglês, no caso a Alemanha e a Suécia, a Dinamarca também. Então, os nossos alunos, eles acabam por ter o inglês procurando mais esses países. A gente tem países na América Latina conveniados, mas o perfil do nosso aluno é de buscar fazer o intercâmbio na Europa, embora que a gente já tenha alunos que fizeram um intercâmbio para a América Latina. O David, esse eurocentrismo é por conta do olhar que o aluno já tem na própria educação nossa, ou porque a própria universidade precisa dar um empurrão para mostrar que os países da América Latina também têm condições de fazer bons intercâmbios? É um pouco dos dois. Nós colocamos no leque de oferta para os alunos as alternativas na América Latina, com certeza. Mas a maioria dos alunos acaba optando pela Europa, porque a gente percebe que ele acaba tendo um contato com uma diversidade cultural maior. E isso acaba atraindo os alunos pela própria possibilidade que eles têm de, durante o período de intercâmbio, de eles estarem viajando lá dentro da própria Europa. É um exemplo que nós temos de alunos nos relatando que eles chegam a visitar 10, 12, 14, até 16 países durante esse período, a um custo muito reduzido, a um custo muito barato. Viagens que, quando a gente ouve o relato dos alunos, são assim, custos praticamente irrisórios. Então, para o aluno, para ele ter como um diferencial, uma vantagem além do estudo, essa bagagem cultural, a Europa oferece mais alternativa. Quantos alunos, você já tem mapeados, quantos alunos a FURB já facilitou a ida para estudar em países estrangeiros e quantos vieram estudar na FURB? Tem esse... Olha, o número, desde que nós iniciamos as atividades de intercâmbio, ultrapassa 1.000 alunos, 1.000 alunos e professores. Então, é um número bastante representativo para a universidade. E esse número continua, apesar da crise que a gente vive atualmente, esse número continua estável. É impressionante a busca que a gente vem tendo, até pela consequência do próprio relato ou vivência desses alunos que estiveram no exterior ou a vivência com os alunos do exterior que vêm para cá, porque isso acaba criando uma rede, um networking fenomenal aqui na nossa própria universidade e na região. E, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que as empresas começam a valorizar isso. Então, a empregabilidade desse aluno aumenta, porque aí começa a mostrar para eles culturas diferentes, independência, maturidade. Então, essas consequências, Carlos, acabam se propagando no nosso meio. E isso desperta, né, um círculo vicioso. Isso acaba despertando o interesse de outros alunos para quererem ter essa oportunidade da mesma forma, né, que os que já estiveram passando por essa experiência. Os alunos que normalmente
vão para o exterior e depois retornam para o Brasil, retornam para a FURB, vocês já chegaram a mapear se eles têm um pouco mais de facilidade no mercado de trabalho? Você mais ou menos sinalizou isso, né? Em alguns casos, sim. A gente percebe porque o intercâmbio, digamos, ele não vai fazer a diferença por si só. Depende muito da atitude e do perfil do próprio aluno. Mas já tivemos situações de empresas que o aluno, ao decidir a ida dele para o intercâmbio, ele já conversa com a empresa e já diz assim, olha, eu estou indo para o intercâmbio, será que a gente pode conversar na volta? E a maioria dos casos está sinalizando de forma positiva e acabam voltando. Na volta, as empresas começam a perceber essa diferença que o aluno traz de bagagem com relação à experiência que foi vivenciada. E já tivemos casos que fizeram a diferença, sim. Os alunos foram promovidos. Tivemos o caso de um aluno que participou de um processo de trainee e ele entrou nesse processo assim, sem expectativas maiores, mas a própria empresa, quando descobriu que ele era um aluno de intercâmbio, já separou ele do grupo e acabou contratando ele no processo de trainee de fato. E ele também demonstrou competência. Era um projeto para 1 ano, em poucos meses ele já estava contratado pela empresa e a última vez que a gente soube ele já foi promovido, ele concluiu a graduação, é claro, e hoje ele é responsável por uma região brasileira na área de vendas. Então isso tudo trouxe bagagem para ele, tá? Assim como o próprio curso da universidade, e isso faz diferença. Candice, qual é o tempo que o aluno fica normalmente no exterior? Tem um tempo estipulado e quem que decide isso? A maioria dos alunos fica 6 meses, mas eles podem ficar até 1 ano. Então, o período que o aluno pode ficar em intercâmbio durante o curso de graduação é no máximo 1 ano, podendo ser de 1 semestre mais 1 semestre. O aluno decide. No momento da candidatura, ele pode optar por 1 semestre ou 1 ano, ou, como acontece frequentemente, chegou no intercâmbio, está adorando e manda um e-mail para a gente, eu quero ficar mais 1 semestre, como é que eu faço? Aí a gente dá essa orientação. E quando o aluno vai para o exterior, ele tranca a matrícula na universidade, né? Isso. E quando ele retorna, ele recomeça na universidade a partir daquele semestre em que ele parou, né? Sim, Carlos, é importante essa pergunta porque o aluno, ele às vezes entende que o semestre que ele fica fora, ele quando voltar continua dali em diante. Não, o aluno ele tranca a matrícula, sai para o intercâmbio, faz disciplinas que vão ser diferentes da grade dele daquele semestre. Quando ele volta, ele pode ter o aproveitamento, a equivalência dessas disciplinas, que elas vão ficar em lacunas adiante nos semestres. Então, essas disciplinas o aluno não precisa cursar e até mesmo não precisa pagar para a FURB as disciplinas que são feitas nesse intercâmbio. Quando ele volta para o curso, ele volta de onde ele parou. Então, ele não vai ter um semestre inteiro de aproveitamento dali em diante. Ele vai ter que fazer aquele semestre novamente. Né? Então, ele continua da onde ele parou, não do semestre em diante. Digamos que ele, para dar um exemplo, ficar mais claro, ele foi até o 5º semestre, fez o intercâmbio onde seria o 6º. Ele volta para fazer o 6º semestre, não o 7º. Não sei se eu consegui deixar claro. Mas isso o aluno ele já viaja sabendo, né? Sim. Aí a gente avisa para o aluno. Eu não vou poder me formar com a minha turma, é a pergunta frequente. Mas com certeza o aluno que faz intercâmbio, festa de formatura é irrelevante. O David, a gente falou no bloco anterior a respeito do Ciência Sem Fronteira. O que esse corte que está havendo nas bolsas, né, no incentivo via o Ciência Sem Fronteira, ele resulta ou traz prejuízo, ou traz algum tipo de problema para esses intercâmbios aqui na universidade? Não, eu não diria prejuízo, problema não. Diminui o volume, porque com isso diminui a oportunidade ou a chance dos alunos poderem sair para o intercâmbio.
Mas eu acredito que esse programa, o Ciências Sem Fronteiras, poderá vir a ser retomado a hora que o governo botar em dia as contas financeiras deles, assim como já retomou na área de doutorado e pós-doutorado. Eles já reiniciaram isso com menos vagas, mas já está retomado. E eu acredito que é uma baita de uma oportunidade para o país, né? Não só para a universidade, para a região, mas para o país também, porque a cultura, a própria formação técnica que esses alunos trazem de fora, quando bem aproveitado, a gente percebe, é um diferencial significativo. Mas o Ciências Sem Fronteira, de certa forma, ajudava aqui nos intercâmbios? Ajudava bastante, porque o Ciências Sem Fronteiras... o Ciências Sem Fronteiras pagava absolutamente tudo. Tá? Desde de passagem, auxílio instalação, o aluno recebia uma verba para comprar um notebook, recebia uma diária lá para se manter em termos de alimentação e moradia. O próprio programa do governo pagava as universidades, é o caso de universidades nos países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá. Então, isso acaba fomentando ainda mais o volume de alunos que acabam saindo. Aliás, facilitava para aquele aluno que não tinha recursos, que jamais imaginaria que poderia estudar fora, né? Exatamente. Agora, o desafio era grande, porque as exigências para participar do Ciências Sem Fronteiras são muito maiores. Já começa com a pontuação do Enem, né, que o aluno tem que ter uma pontuação mínima no Enem para poder se candidatar. A média já vai para 8, ele não pode ter mais do que 2 reprovações e tem que ter a proficiência pelos exames oficiais. Então, o aluno realmente tinha que estar bem preparado para poder seguir. Dos nossos alunos, olha... Todos tiveram um bom aproveitamento e a gente percebeu isso no relato e nos resultados que a gente verificou depois. E foram em torno de 75 alunos que nós enviamos. Via o Ciências Sem Fronteiras? Via Ciências Sem Fronteiras. E você, pelo Ciências Sem Fronteira, a FURB dava algum tipo de suporte para preparar esse aluno? Ou aquele aluno que conseguia, teve o mérito... Essa ideia de meritocracia aqui, mas enfim. A FURB dava algum suporte nesse sentido? Também. Da mesma maneira que os nossos alunos se candidatam para o intercâmbio, a gente dava todo o suporte, inclusive para o processo de Ciências Sem Fronteiras. E nós tínhamos que homologar as inscrições desses alunos. Então, a gente fazia todo o acompanhamento, toda essa orientação que é feita tanto para o nosso aluno que sai por intermédio dos nossos convênios normais. O Ciências Sem Fronteiras era tratado da mesma maneira. Tá? E a gente também fazia as oficinas, todo o trabalho de preparação desses alunos da mesma forma, indicando para eles o que fazer, o que buscar o aconselhamento com coordenadores de curso para aproveitar disciplinas, como a Candice mesmo comentou, né? E esse suporte era igual, sem distinção. Legal. David, eu quero agradecer mais uma vez, né, por você... está aqui no Cidadania em Debate, por dar as explicações. Quero agradecer também a Candice, né, pelas explicações, pela forma pedagógica que deu as orientações aqui para os alunos que têm interesse em fazer um intercâmbio e ir para o exterior, de alguma forma, trocar experiências, né? O prazer é nosso, a gente que agradece a oportunidade de estar divulgando isso, inclusive através do seu programa. E a gente espera que mais alunos acabem nos procurando nesse sentido, porque eu acho que todo mundo enriquece com esse processo, né? A universidade, o aluno, a comunidade como um todo. Ou até mesmo que pessoas que não são da FURB busquem a FURB por ter esse diferencial. Exatamente. Legal. Bom, chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do coordenador de Relações Internacionais da FURB, David Bisland, e da auxiliar administrativa da Coordenadoria de Relações Internacionais, a Candice Nardelli, que falaram sobre intercâmbio internacional. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.